Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria poder estar aqui, juntinho com vocês, nessa escola bíblica de férias, Super Conexão. Eu sou a tia Jaque, e você? A tia Jaque quer conhecer você. Coloca seu nome aqui nos comentários, vamos interagir, meus amores. A tia Jaque mora aqui na cidade de Queimados. A minha igreja é aqui na mesma cidade, a Igreja Batista Central de Queimados, Pastor João Batista da Silva. Hoje eu estou aqui para poder falar do amor de Deus. E o amor de Deus, meus amores, não é pequenininho, não. O amor de Deus é muito grande. E nós vamos falar hoje sobre crescimento. Amém? Vamos repetir aí com a tia Jaque? Crescimento. E nós, passamos por várias fases de crescimento, não é verdade? Tem o bebezinho, e depois chega na fase já de criança, que é essa fase maravilhosa aí que vocês estão. É a fase que a gente pode brincar muito. É tão bom brincar, né? A tia Jaque costuma falar sempre que criança não trabalha, criança estuda, criança não namora, criança brinca. E é por isso que eu falo com vocês, meus amores, aproveitem essa fase, é uma fase muito boa. E é claro, criança tem responsabilidade sim, né? É tão importante a criança ajudar nas pequenas tarefas em casa, né? Brincar é bom, sim, mas precisa organizar os brinquedos, ajudar nas tarefas de arrumar a sua cama, recolher o lixo, lavar a louça. Isso é muito importante também. A vida não é só brincadeira. Por mais que vocês estão nessa fase, sim, mas é necessário ajudar os pais sem reclamar, não é verdade? Sem bater o pé, porque tem criança que faz isso. Vocês não, graças a Deus, vocês conhecem a Deus, e criança que é amiga de Deus é criança obediente, não é mesmo? Então, meus amores, temos a fase de criança, depois tem a fase de adolescente, que aí é uma outra fase, faz coisas de acordo com essa faixa etária. Depois, nos tornamos jovens, e aí fazemos coisas, relacionadas a essa faixa etária. Depois ficamos adultos, e aí vem as responsabilidades de trabalhar, de cuidar da casa, de sustentar a família. E depois vem a fase em que nós somos idosos. Isso mesmo, que aí é aquela fase de curtir a nova geração, as crianças que estão chegando na família, né? Os netinhos, as netinhas. Vocês viram que temos fases na nossa vida, e em cada fase, nós vamos crescendo. Deixa eu te mostrar para vocês as fases, ó. E aí, vamos crescendo. Em cada fase, vamos, aprendendo coisas novas, aumentando a responsabilidade. Isso é o quê? Crescimento, isso é desenvolvimento. E na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, não é diferente. Nós precisamos também crescer, justamente crescer para ser cada vez mais amigo de Deus, íntimo de Deus. E como esse crescimento acontece, tia Jaque? Me ajuda aí que eu não sei.
O crescimento com Deus cresce através da leitura da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Tudo aquilo que a gente precisa fazer para agradar o coração de Deus está escrito aqui. Então, se eu não leio a Bíblia, eu não vou saber e aí eu não vou me tornar amigo de Deus. Para as crianças que ainda não estão alfabetizadas, né, é os pais que vão conduzir essa leitura, as tias da escola bíblica dominical, as tias da escola bíblica de férias, que vão estar passando para vocês os ensinamentos. Agora, quando você já é alfabetizado, você tem que criar essa rotina de leitura da Bíblia. Amém, meus amores? Ler a Bíblia é muito importante. E a leitura da Bíblia juntamente com a oração. Isso mesmo, orar é conversar com Deus. É muito importante ter essa conversa, esse diálogo com o nosso Senhor. Ah, tia Jaque, mas eu não sei orar bonito, eu não sei orar como os adultos oram. Não é necessário, meus amores. Sabe o que é preciso numa oração para que o Senhor se agrade? Um coração sincero. Oração é conversa, né? Assim como você conversa com seu amigo, assim como você conversa com os seus pais, é isso que você precisa fazer com o Senhor. Se ligar, fechar os olhos e assim falar tudo o que está no seu coração. Agradecer pelas bênçãos, pedir bênçãos pelos familiares, pedir cura para alguém que esteja doente, agradecer pela vida, pelo alimento, pela roupa, pela casa. E aí, vai conversando com o Senhor. Então, a palavra de hoje é crescimento. Guarda aí, na cabecinha e no coração. Como que eu cresço? Através da leitura da Bíblia e através da oração. Quem sabe aquele louvor? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. E quem não ora e nem a Bíblia lê? Vai, só diminuindo. E nós vimos através aqui dos nossos bonecos, né, dos nossos personagens, que a gente precisa o quê? Crescer, não diminuir, não é verdade? Então, na nossa vida com Deus também é assim. A gente precisa crescer. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu vou à igreja. Hoje, nós estamos impedidos, né, de ir ao templo por conta do coronavírus. Mas vai passar, essa fase vai passar. Quem está aqui orando para que tudo isso passe? Muito bem, continuem orando. A oração da criança é uma oração, sim, que tem autoridade. Deus responde à oração da criança. E eu tenho certeza que você quer voltar, ir para a igreja, passear, ir para a escola. Então, continue orando. Vamos, juntar as nossas forças, as nossas orações ao Senhor, para que tudo isso possa passar e que a gente possa aprender com isso, não é verdade? É tempo da gente, ficar pertinho de Deus. Tem muita gente que está deixando Jesus de lado e nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser amigo de Deus, andar com Ele todos os dias. Mesmo se esses dias não forem tão bons, ainda que os dias sejam muito felizes.
Em qualquer tempo, precisamos estar com o nosso bom Deus. Amém, meus amores? E aí, como a tia Jaque falou, a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada é um livro recheado de histórias, ó. Histórias verdadeiras. Não é conto, não. São histórias reais, coisas que aconteceram. E ela nos relata histórias que faz aumentar a nossa fé e crer cada vez mais em Deus, crer no poder de Jesus sobre a nossa vida. Amém, meus amores? E a tia Jaque hoje trouxe a história de Saulo. Vocês conhecem Saulo, meus amores? Comentem aqui. Quem já leu na Bíblia ou já ouviu alguma ministração? Isso. No dia de hoje, o Senhor quer falar conosco através da vida de Saulo. Saulo, ele não era amigo de Deus. Ele perseguia aquelas pessoas que amavam a Deus. Ele machucava, ele prendia. E certa vez ele foi para uma cidade chamada Damasco. E lá, nessa cidade, né, no caminho para ir para essa cidade, ele se deparou com uma luz muito forte. Pensa aí num raio assim, bem forte, uma luz muito forte. Não tem quando a gente está dormindo, que o quarto está todo escuro, vem alguém assim, acende a luz? Aí a gente, né, nossos olhos chega a doer. Foi assim que aconteceu com ele, com Saulo. Aquela luz estava tão forte que ele não aguentou e caiu no chão. E aí ele perguntou: Senhor, quem és tu? E aí o Senhor disse: Saulo, eu sou a quem tu persegues. Mas levanta-te daí, vai até a cidade e lá você vai saber o que irá acontecer. Né? Os companheiros de Saulo pegou ele, levantou e Saulo, quando abriu os olhos, ele percebeu que ele não estava enxergando mais. Então os companheiros, né, que levaram ele até a cidade. E lá ele ficou por 3 dias sem comer. Nessa cidade de Damasco havia o discípulo chamado Ananias. Isso, Ananias também ouviu a voz do Senhor. E o Senhor disse assim: Ananias. E Ananias disse: eis-me aqui. Porque quando o Senhor nos chama, a gente tem que estar sempre pronto. Então Ananias falou: eis-me aqui. Ele não fugiu. Ele disse: eis-me aqui. E ali o Senhor falou que era para ele ir até a rua direita, na casa de Judas, porque lá estaria Saulo. Ananias não entendeu e ele disse: mas logo Saulo, aquele homem que não ama ao Senhor, que persegue aquelas pessoas que te servem. Mas o Senhor falou para ele ir lá, que ele já saberia o que era para fazer. E Ananias, ele foi obediente ao Senhor. Amém, meus amores? E chegando lá, até Saulo, ele colocou as mãos sobre Saulo e como escamas caíram dos olhos de Saulo. E Saulo começou a enxergar novamente.
E ali ele percebeu que Jesus era o Senhor, que tinha todo o poder. E aí Saulo tomou uma sábia decisão de andar com Deus, de ser batizado. E a partir daquele momento, ele não ia perseguir mais os amigos de Deus. Pelo contrário, ele ia ser um discípulo para falar do amor de Deus. Olha como Deus é poderoso. Deus transformou a vida de Saulo, meus amores. E ele teve um crescimento, não no tamanho, não, mas na intimidade com Deus. Ele passou a conhecer Jesus de pertinho. Jesus falou com ele no meio do caminho. Jesus abriu os olhos dele e ele começou a enxergar novamente. Ele teve uma experiência com Deus. E é isso que nós precisamos pedir todos os dias ao Senhor. A gente precisa ser amigo de Deus, não apenas ouvir falar, mas sim conhecer Jesus de pertinho. Não é verdade? Nós somos, meus amores, como uma semente. A semente, se eu não colocar ela num vasinho com terra, ela vai dar alguma planta? Não, ela vai ficar do mesmo jeito e se passar muito tempo, ela ainda vai ficar seca. Mas se eu quiser ver uma plantinha, eu tenho que ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Eu tenho que pegar um vasinho, encher de terra, colocar a semente aqui, com terra adubada, preparada. E também, devo regar. Isso, molhar a plantinha, molhar aquela semente para que venha se tornar uma plantinha bem bonita. Colocar no sol, colocar na sombra, molhar mais um pouquinho. Isso todos os dias, todos os dias. E aí, passar algum tempinho, ela vai o quê? Se tornar uma plantinha. Olha como que ela tá, verdinha, uma plantinha muito bonita. Por quê? Porque ela foi cuidada, regada com coisas essenciais, que é a água, que é o sol, que é a sombra. Assim, meus amores, assim somos nós, para que possamos crescer em sabedoria, em graça, em conhecimento. Precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos ir à igreja todos os dias. Amém, meus amores? Vamos cantar um louvor? Ele é bem facinho, Coloca o seu dedinho assim e aponta para você. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho aqui, eu quero trabalhar para Jesus sem fim. Tralalala, tralalala. Bem facinho, vamos fazer de novo? Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para Jesus sem fim. É isso que nós devemos sempre declarar ao Senhor, que nós vamos crescer não só no tamanho,
mas também em conhecimento. Gente, a Bíblia é um livro muito valioso, mas se ele ficar guardado, escondido, lá no cantinho do armário, não adianta. A Bíblia precisa ser lida e principalmente ser praticada. Todos os ensinamentos, não adianta ficar só na cabecinha e no coração. A gente precisa praticar. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós devemos amar ao Senhor sempre, todos os dias, em qualquer tempo. A Bíblia nos ensina a amar o próximo, mas não é só aquele próximo que é o seu amigo. Não, amar aqueles também que nos perseguem, assim como Saulo, né? Saulo perseguia os amigos de Deus. Na escola tem muito colega, né, que acaba implicando, rindo. E você vai para a igreja, você é crente, fica zombando. Então você, meus amiguinhos, não pode ficar triste, não. Você tem que orar pelos que te perseguem. A Bíblia nos ensina a orar para aquelas pessoas que nos perseguem. Pedir ao Senhor para que venha o quê? Transformar o coração dele. Assim como Paulo, né? Que foi transformado pela palavra de Deus. Isso mesmo, Saulo, ele foi totalmente transformado. O Senhor transformou a vida dele e modificou também o nome dele. Ele era Saulo e depois Deus transformou o nome dele para Paulo. E é assim que você tem que fazer, né? Ore pelos seus inimigos, porque é o que? Mandamento. A Bíblia nos ensina a orar por todos. Ora pela sua família, ora pelos seus amigos, ora pelos seus vizinhos. A oração é algo muito importante. A gente só cresce quando a gente ora, tá bom, meus amores? Então, guarda essa palavra no coração de vocês, né? A tia Jaque está muito feliz em poder conhecer tantos amiguinhos novos e espero ter a oportunidade, mesmo assim, ó, hoje a gente está aqui de longe, mas quem sabe, né, depois que tudo isso passar, a tia Jaque poder conhecer vocês ao vivo, hein? Olha que maravilha! Que Deus possa nos dar essa oportunidade. Mas lembre-se sempre, a tia Jaque sempre vai estar orando por vocês e eu peço que vocês também orem pela tia Jaque, tá bom, meus